Será que hoje é dia de prender o cabelo no canal? Acho que não. Deixa quieto. Deixa baixo. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 16º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro José Mergulha para Sempre na Piscina Azul, do poeta Marcelo Reis de Melo. Esse livro foi publicado pela editora Garupa e é de 2020 e custa R$ 40, então é um preço ok. É um livro que foi finalista do Jabuti de 2021, mas eu não comprei por causa disso, não. Eu só descobri isso assim, nos 45 minutos do segundo tempo, foi realmente uma surpresa. Mas, apesar de entender porque que ele foi indicado, porque que ele chegou a ser finalista. Então vamos lá, vamos pro vídeo. Finalmente eu tô falando de poesia aqui no canal, né? Graças a Deus. Eu sou poeta, eu escrevo, pra quem não sabe. Eu quero publicar um livro ainda este ano, se Deus quiser. E é algo que eu leio bastante poesia, assim, já li muita coisa, mas fazia um tempo que eu não lia nada, que nada me interessava muito, assim. E aí apareceu esse livro, indicação do Bernardo, que é livreiro lá na Quixote. Esse livro, ele tem uma proposta interessante porque ele é baseado numa notícia, o título pelo menos, ainda vou comentar sobre isso em instantes, mas deixa eu ler a notícia que deu o nome a esse livro. Abre aspas. José mergulha para sempre na piscina azul. Incapaz de resistir à sedução da água azul da piscina de uma luxuosa mansão da Tijuca na Estrada da Paz, 1022, o operário nordestino José Carlos Pinto, para quem o banho tem sido uma obrigação e não um prazer, resolveu sentir esse prazer e acabou morrendo afogado, pois não sabia nadar nas águas ricas. Era de madrugada e, olhando por cima do muro, José Carlos Pinto viu ao seu alcance aquilo que lhe parecia um sonho. Pulou o obstáculo, tirou a roupa e mergulhou para sempre na água azul e fresca, que lhe deu um instante de prazer e a eternidade dura dos que nascem e morrem pobres. É uma notícia bem intensa e bem poética, né? Não é todo dia que a gente lê uma notícia assim. Ela é de março de 72, foi publicada no Jornal do Brasil, e acredite ou não, pode ter sido Carlos Drummond de Andrade quem escreveu essa notícia, esse trecho, pequeno trecho, mas não se sabe, é uma fonte indeterminada. O Carlos Drummond de Andrade, ele só era cronista do jornal nessa época, então é uma possível pessoa, mas pode ter sido outra pessoa também, não se sabe. É uma chamada bem poética, assim. Foi o que deu nome ao livro, mas o que me deixa confuso é que eu não sei se realmente eu li ou não um poema baseado nessa notícia. O último bloco de poemas do livro parece meio que inspirado, mas ao mesmo tempo eu não sei se foi. Pode também muito bem não ter sido. E isso me deixou confuso, porque achei que ia ter um poema explicitamente assim sobre o José, sobre esse ato, assim, toda essa questão do mergulhar e do desejo de ir naquela piscina, de acessar aquele lugar, mas enfim, não tem nada disso, mas tudo bem também. O livro, ele é meio baseado em outros acontecimentos históricos, outras notícias também, mas eu vou ler para vocês o que está no final do livro que eu não sabia. Assim, dá para notar ao longo do livro, mas explicitamente só no final que vai falar assim. José mergulha para sempre na piscina azul foi escrito num período atravessado pelos desastres ecológicos de Mariana e Brumadinho, a ascensão da extrema-direita dentro e fora do Brasil, o incêndio do Museu Nacional e da Igreja de Notre Dame, o recorde de incêndios na Amazônia e queimadas de grandes proporções na Califórnia, Austrália, Indonésia, Sibéria e África subsaariana. Ou seja, esse livro, ele não só trata sobre uma questão da água, né, como o título já mostra, mas também essa questão do fogo é muito forte. Tem uma parte do livro, uma seção
que é basicamente sobre pessoas que atearam fogo nelas mesmas, e isso é muito legal como tema do livro, né? Como tema de poema, quer dizer. E esses poemas são bem interessantes. O livro, ele tem um ritmo bom, no geral. Tem um problema de ritmo que eu já vou citar. Ele tem... Ele é intrigante, eu achei que me fez pensar, assim, ele me fez pesquisar algumas coisas, só que um problema dele é justamente esse, assim, é um livro bem pensado, mas eu acho que ele tem referências demais. Ele tem um tanto de referência que te faz afastar um pouco dele, porque eu me senti burro lendo o livro, honestamente, porque tinha coisa em árabe, tinha coisa em mandarim, tinha coisa em francês, tinha coisa em italiano, tinha coisa em língua que eu nem sei qual é até agora. E assim, eu sei que cada coisinha em cada poema não era tanto, mas junta tudo e você tem que pesquisar tanta coisa caso você realmente queira entender, que você se questiona se não tinha outro jeito dele falar sobre algumas coisas sem que ficasse muito truncado, porque vai dando esses trancos também, né? De você tá lendo, aí você não entende um trem. Aí você continua a ler ou não entende outra coisa. E alguns poemas eram assim. Era uma viagem, era uma estrada de terra, assim, porque, nossa senhora, eu realmente questionei se eu sou uma anta, ou se eu sou muito ignorante ou muito preguiçoso, porque eu não entendia muita coisa. E isso, uma coisa parecida aconteceu comigo no livro da Ana Cristina César, que eu li a poesia completa dela. Só que no livro dela eu sentia que eram coisas muito pessoais. E eu admiro a história dela, é uma história de muito sofrimento, eu admiro ela como artista, assim. Mas a poesia em si eu não consegui me relacionar com aquilo, foi uma coisa muito difícil, porque eu queria muito ter gostado da poesia dela. E eu sei que não é uma questão de, você ler poesia é se identificar com as coisas, não é tão assim. Eu sei que eu não tenho que entender tudo, mas parecia tão pessoal, inclusive tinham textos na edição que eu li, que era a poesia completa, que eram coisas que ela escolheu não publicar. E eu não entendo por que eles desrespeitam isso e publicam. Porque se a pessoa escolheu não publicar em vida, por que em morte você publicaria, assim, honestamente? Se algum editor puder me explicar por que poemas inéditos são tão interessantes a ponto de desrespeitar o próprio autor do poema, faça meu favor, sabe? Não acho que. Acho de mau. Não é de bom tom, acho de mau gosto fazer isso, porque. Nossa, tinha coisa lá que ela mesma. Eu li um comentário no Goodreads que eu achei interessante, que era tipo. Tem coisa lá que ela não publicou e que ela já negou logo. Assim, era um tipo de corrente que ela já negou logo na primeira publicação dela, ou seja, ela não queria seguir aquilo, então não precisava mostrar. E é um livro muito denso esse da poesia completa da Ana Cristina César. Mas enfim, isso tudo para falar que eu sei que qualquer livro, a mensagem que a pessoa está tentando passar para você, ou só colocar no mundo, não, eu sei que eu não preciso entender tudo, só que não entender muita coisa também é incômodo, né? E não foi por falta de esforço, eu ia pesquisando algumas palavras que eu não entendia, alguns termos, e olha que nem todo mundo tem essa paciência, né? Mas, de qualquer forma, é chato. Dito tudo isso, eu gostei do livro? No geral, eu gostei. Tem poemas que eu achei memoráveis, assim, o ritmo dele realmente eu gostei. E eu achei até um pouco assustador porque me lembrou um pouco o que eu escrevo. Então, te- teve uma hora que eu cheguei a pensar assim, nossa, eu acho que ele quase publicou um poema que eu quero publicar. E eu fiquei muito assustado, isso não acontece, essas coincidências assim, usar uma palavra de um jeito muito específico. Tem uma música da Rosalía que ela fez uma rima que eu achei que eu tinha inovado demais quando eu anotei ela num bloco de notas, assim, e no fim das contas não é tão inovador, né? Já que outra pessoa também pensou e já até fez música. Mas enfim,
É um livro que, no geral, eu gostei, mas ele te exige um certo esforço, ou você tem que realmente aceitar que você não vai entender umas coisas. Só que quando se alguém me perguntar, você recomenda? Eu recomendo só pra quem já lê poesia, já tem esse costume e que tá procurando coisa pra ler, especialmente coisa nacional, porque é um livro bem brasileiro. Só que recomendar num geral eu não consigo dizer que sim. Então, vamos falar um pouco mais dele, vamos para os spoilers leves para eu explicar melhor algumas coisas. Pelo que eu já falei das coisas que o livro vai citar, vai referenciar, dá para notar que ele é um livro intrinsecamente político e tem um problema que eu enxerguei nisso, que talvez outras pessoas nem enxerguem ou não vai incomodar, eu acho que é muito pessoal, mas o livro tem esse caráter meio denúncia, meio revolta. E o que me incomoda nessa história? O lugar de onde o autor parte, ele explicita esse lugar. Ele fala que ele é um homem, ele fala que ele entende de onde ele está falando, que ele é branco. Honestamente, eu não sei se ele é lido como branco para todo mundo. Eu fiquei em dúvida, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, ele estabelece esse lugar, ele deixa claro que ele está falando desse lugar. Mas o que é estranho é que não tem um quê de pretensiosidade de alguém falando, tipo, nossa, é foda, né? Tipo, oh, foda, né? Sabe? Quando a pessoa vai falar de um problema e fica, tipo, chato, né? Porque tem um poema, inclusive, que eu acho que é o que mais molda esse aspecto do livro, que seria o Como Ser um Turista Legal, que é sobre ele indo com a esposa dele, se eu não me engano, numa lua de mel para o interior de Minas. E aí fala-se sobre os acidentes, a questão da Vale, sobre os acidentes acidentes não, né? Crimes em Brumadinho e Mariana. E não sei, assim, dá vontade de falar com o Marcelo, assim, eu entendo que você se preocupe com essas questões, eu achei muito legal, assim, a consciência que você tem em relação a isso, pra mim já está muito óbvia quando você faz um livro inteiro, basicamente sobre questões sociais, né? Eu não acho que você precisava escrever isso palavra por palavra, mas mais do que isso, eu acho que tem o quê de pretensiosidade é o próprio título do poema que eu citei, Como Ser um Turista Legal. Meu filho, que preocupação é essa? Assim, eu sei que você tá se revoltando, mas não é sobre você. Não, você pode falar do seu ponto de vista como observador sobre sua angústia em frente à injustiça, mas como ser um turista legal? Não fazendo esse poema, talvez, né? Assim, honestamente, isso me deixou incomodado porque meu filho, gente, morreu. Ser legal, não ser legal. Eu entendo, assim, não é que ele tem má fé, mas tem esse aspecto de você ficar assim, não precisa falar isso, fica quieto, por favor. E isso é um aspecto muito pequeno do livro, não é nada que não foquem nisso, por favor, mas eu precisava falar sobre isso. Outro pequeno problema do livro, eu falei pra não focar no trem que eu citei, mas aí eu já venho com outro problema, né? Mas que seria uma pequena dificuldade em uns 4, 5 poemas, o que é talvez um quinto do livro, mais ou menos, de fechar poemas. E eu sei que isso é difícil, é muito difícil. Você saber a hora de parar um poema ou saber se você ainda tem que continuar ele. Como eu escrevo, eu também tenho essa dificuldade. É uma coisa que eu relaciono um pouco a jogo de tênis. Para muita gente isso não vai fazer sentido, mas vou explicar. Num jogo de tênis, você tem que fazer basicamente 4 pontos direto, ou sei lá, tem um jeito que empata, enfim. Fechar um set de tênis é muito difícil, fechar um game em si. E é incrível você assistir um jogo de tênis e você ver como a pressão psicológica de fechar, de fazer mais um ponto muda um jogo inteiro às vezes. O quanto desestabiliza os jogadores ter que fazer mais um ponto que, sei lá,
vai acabar com a partida. O match point, às vezes, nossa, tem gente que precisa de 5 para ganhar. Mesmo que a pessoa tenha todas as habilidades, seja o melhor do mundo, sei lá. Às vezes é difícil. E na verdade, os melhores do mundo são os que melhores lidam com esses momentos complicados. Mas enfim. O livro, essa questão de fechar poemas, teve alguns que eu senti que ele não fechou na hora certa, continuou um pouco demais, ou que. Quer dizer, a maioria foi isso, de continuar um pouco a mais do que, na minha opinião, precisava. Até filme tem isso, né? De quando o filme já tinha como ter acabado, mas aí a pessoa continua, assim. Mas o problema de faltar coisa pra falar eu não senti tanto, não. Acho que só teve uns dois que eu fiquei. Você fica assim, já acabou? Já acabou, Jéssica? Mas enfim, isso é uma questão. Eu tô trazendo para os spoilers leves porque acho que não é nada relevante pra eu falar na primeira parte do vídeo, assim. E o último aspecto que aí é uma coisa que eu gostei muito no livro, são os melhores poemas do livro, na minha opinião, que é quando ele traz as coisas pessoais. E eu vou ler dois trechos nos spoilers pesados, porque, claro que ah, quem quiser ler eu não posso falar aqui agora, né? Mas são aspectos pessoais que tinha poema dedicado para, imagino, amigos ou familiares, não sei exatamente quem são essas pessoas na vida dele, mas nossa, foram os poemas em que ele não estava preocupado em fazer referências a coisas que, na minha opinião, às vezes parecia que as referências que ele estava colocando nem ele mesmo sabia direito o que era, o que também é meio incômodo, porque se não é natural para você, imagina para alguém que vai ler aquilo e que nem fez a pesquisa que você fez pro livro. Mas, nossa, achei muito interessante os poemas que eram, sei lá, sobre acontecimentos na vida dele, sobre dias que. O dia que ele matou um bicho-pau. Esse foi um poema muito divertido, apesar de triste, tadinho do bicho-pau. É um poema que parece que é sobre a avó dele, ou sobre a avó de alguém. É o meu poema favorito, que chama Como é que é? Neoplasia. E esse aspecto me interessa muito porque eu acho que é o que traz um diferencial real para a poesia, né? Qualquer um podia fazer um livro sobre a notícia do José mergulhando Como é que é? José mergulha para sempre na piscina azul, mas. E é claro que ele tem uma voz particular, não é isso que eu tô falando, mas o que realmente é o diferencial de cada pessoa é a vivência dela. E trazer isso pra poesia é algo que eu gosto muito. Eu acho que é porque eu sinto falta das pessoas falando mais sobre a própria vida. Eu acho que tem muito livro que é pessoal, mas que é muito romântico. E tem muito livro que é político, mas que parece fora da realidade, assim, apesar de ser sobre a realidade, parece muito externo. Parece que não tem um dia a dia naquilo, não tem um cotidiano. Mas enfim, isso é muito particular, isso é muito próprio. E acho que eu já falei o suficiente dos spoilers leves, vamos falar dos spoilers pesados. Como eu citei continuamente durante o vídeo, o livro tem muitas referências que eu não entendo, mas teve uma foto nele especificamente que me fez, assim, não desistir do livro, sabe? Me fez me esforçar mais para entender algumas coisas, para reler algumas partes, porque foi uma imagem muito impactante. O livro tem essas, acho que 4 imagens, 3 imagens, que são bem legais. E a primeira que aparece é vou colocar aqui na tela, se Deus quiser. É do líder indígena José Urutau Guajajara e o menino João, no interior do antigo Museu do Índio do Rio de Janeiro. É uma foto da Bianca Madruga. E, nossa, eu achei essa imagem, tem um poema exclusivamente baseado nessa imagem. E achei maravilhoso, assim. É uma coisa que me fez perdoar todas as referências que eu não entendi. Não perdoar, né? Não é sobre perdão, não é sobre culpa, mas que aí que eu tirei todo o incômodo. Eu falei, não precisa entender, essa imagem também fala muita coisa. Não é à toa que, né, que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Não sei, às vezes não vale, né? Mas vamos ser honestos. Mas imagens contêm muito significado e as imagens do livro agregaram bastante, deram um tom pro livro muito legal. Tem a imagem de um monge
não sei se tibetano, mas um monge se auto-imolando, ele colocou fogo nele mesmo e tal. E, nossa, achei imagens bem impactantes e que mostraram o quão bem pensado foi esse livro. Acho que a indicação para o Jabuti tá bem explicada, assim, tanto pela proposta, tanto pelo conceito, quanto pelo ritmo da maioria dos poemas, pelas ideias, tem ideias muito interessantes. Eu acho que ele só pecou mesmo em referências demais, querer fazer muita coisa e realmente não ser tão, não sei, ficou demais, infelizmente. Mas agora eu vou ler pra vocês uma parte dos dois poemas. Assim, eu vou ler, acho que um verso de um e uma estrofe de outro, uma coisa assim, porque quando chegaram esses dois poemas, veio um em seguida do outro. Eu falei, nossa, aqui o livro, o pico do livro, o auge dele tá aqui. Porque, nossa, foi um momento que eu tava um pouquinho em dúvida se eu ia falar mais mal ou bem, mas nessa hora eu tive certeza que eu ia falar aqui que eu gostei. Por quê? Abre aspas. Ah, antes de eu ler, perdão, só uma coisa. Esses livros vieram um depois do outro, né? E eu acho que poetas, pessoas que publicam crônicas, qualquer coisa que venha em partes, se preocupem mais. Ou até falando pro Chico Felice. Chico Felice, edite melhor seus livros, porque você tem material, você tem coisas muito boas para publicar, mas assim, saiba onde posicionar as coisas. E os seus podcasts também, Chico Felice. Mas saiba onde colocar as coisas, assim. Acho que vale muito a pena pensar melhor, porque a organização de um livro faz muita diferença em como que aquilo vai ser conduzido, sabe? Não é à toa que existe Oscar de melhor edição, de melhor montagem, porque, gente, faz muita diferença, perdão pela alergia, faz muita diferença a ordem dos poemas que você lê, a construção de sentido tá na ordem do que você lê, sabe? Se você vai pegar um poema só quando você lê outro poema depois, ou você só vai pegar um poema depois se você lê o outro antes, sabe? Tem toda uma história, um livro tem que ter essa preocupação. Aqui eu tinha hora que eu sentia que estava um pouco perdido, assim, que eu sentia que podia ter uns poemas melhores em outros momentos, mas enfim, isso é uma crítica geral. Esse livro não tem tanto disso, mas como veio os dois melhores poemas do livro para mim em seguida, eu fiquei assim, meu filho, era o poema para começar o livro e o poema para acabar, na minha opinião, mas tudo bem. Abre aspas. O mais próximo do vivo ainda é o morto. O nosso paciente é o cadáver. É só isso mesmo que eu tenho pra ler desse poema, não quero ler o resto, mas gostei bastante disso. Esse verso, especificamente, mais próximo do vivo ainda é o morto, ficou em mim depois que eu li. É óbvio que isso pode ser muito pessoal, você pode escutar isso e falar, é só isso, mas pra mim pegou bastante. Mas o Neoplasia é o melhor poema do livro pra mim, e que eu quero até. Nem sei se eu consigo ler alguma coisa dele. Dá vontade de ler ele todo, eu achei tão. Ai Deus, muito bonito esse poema. Ah, gente, agora ao vivo aqui que eu notei. Ao vivo é ótimo, né? Mas agora que eu notei, gravando, que não dá pra mostrar o sentido de um poema só lendo um trecho. Eu teria que ler ele todo. Eu nem sei se eu sou autorizado a ler nada dele, na verdade, né? Então. Mas vou ler uma estrofe que eu achei bonita de qualquer forma. Abre aspas. Nestes dias você é mal, sabia quem éramos. Quem éramos? E mesmo assim soube achar o charme necessário para delicadamente se desintegrar. Eu até fico sem graça de ler porque, honestamente, não engloba tudo do livro e, de qualquer forma, vamos para a conclusão porque já está na hora de concluir o vídeo. José mergulha para sempre na piscina azul, tem suas qualidades, o ritmo dele, o jeito que ele aborda notícias atuais, notícias que tem alguns anos, mas que ainda são impactantes pra gente, o jeito que ele trata de questões pessoais dele,
mas ele também tem seus problemas, referências muito específicas, em línguas que ninguém consegue falar tanta língua assim, ninguém é poliglota o suficiente para esse livro. E no final é um livro que é intrigante e a poesia é muito pessoal. No fim do dia, não tem como eu falar que você não vai amar esse livro. E não tem como eu falar que você vai odiar. Então, boa sorte se você for ler ele. Eu gostei. Por hoje é só, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Quinta que vem eu volto com outro livro. Um beijo, um abraço, até mais.